E vamos para mais um caso isolado de xenofobia que aconteceu, adivinha onde? Lá em Santa Catarina, isso mesmo. E quem foram as vítimas? Torcedores do Clube do Remo que estiveram no estádio da Ressacada. Nesse vídeo também nós vamos falar sobre as falhas de segurança lá no estádio da Ressacada, que contribuíram de uma maneira direta para toda a confusão que aconteceu lá no estádio do Avaí. Mas antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Bem, antes de mais nada, esse vídeo aqui ele não tem intuito de polemizar nada. Até porque esse canal aqui é um canal de notícias. Eu sou jornalista por formação, então eu tenho aqui o compromisso de trazer a informação para o torcedor. Mesmo que às vezes a informação não seja tão bacana como essa que você vai ver agora. Mas como envolve o Clube do Remo e como envolve os meus conterrâneos paraenses, então, meu amigo, aqui você vai ver alguém que vai defender com todas as forças os meus conterrâneos, o meu povo aqui do Pará. E Ronaldo, tu é muito bairrista. Sou mesmo. Sou mesmo. E não teste. Não teste. Bom, vamos falar primeiro sobre essa situação que aconteceu, né? Porque muito foi se falado com relação a que, porque foi a torcida do Remo que começou, porque eles que começaram, e não sei o que, e não sei o que mais, e parará, parará. Bom, antes de mais nada, antes mesmo da bola rolar, teve confusão lá na área externa. Eu vou tentar colocar a imagem aí pra você. Essa imagem aí, vou agradecer inclusive aqui aos amigos do portal SCC10, né, pela informação. Esse carro que você tá vendo todo arrebentado aí, que os torcedores pacíficos, que os torcedores de boa integridade do Avaí atacaram, ele foi atacado, é um motorista de aplicativo, né, um carro que é dirigido aí por um motorista de aplicativo que foi atacado por torcedores do Avaí porque estava levando torcedores do Remo dentro do carro. Ou seja, prejudicaram o trabalho do cara, prejudicaram o trabalho aí do motorista de aplicativo, que ele disse nessa matéria do portal SCC10 que financiou o carro em 36 vezes e que ainda não tinha pago nem a primeira parcela do carro. Aí vai lá os imbecis, os idiotas e quebram o carro do cara. A troco de nada, né? A troco por uma pura imbecilidade desse negócio de rivalidade de torcida organizada, sabe? É completamente absurdo. E aí ele deu um depoimento para esse portal dizendo que ele estava levando torcedores do Remo, que ele, por uma falha de segurança, não pegou a rua de acordo que é aonde fica a torcida visitante, que ele inclusive é um motorista de aplicativo que não está habituado com essa questão de rivalidade, até porque ninguém é obrigado a saber essas questões de futebol, né? Vamos deixar claro isso. E aí, ele acabou sendo infelizmente prejudicado por esses cidadãos de bem, para não dizer outra coisa, né? Você sabe muito bem a minha vontade do que eu quero falar. E tá aí agora nessa situação, né? Parece-me que ele tá recebendo aí o apoio, tem alguns políticos, autoridades que estão dando esse apoio para ele, mas tem que pegar essa cambada de imbecil que fez esse negócio aí no carro desse motorista de aplicativo, tá bom? Tem que pegar porque já não pode mais acontecer. E o Avaí também não pode passar pano para isso não, porque escreveram nota de repúdio para dizer, aliás, antes de eu falar da nota de repúdio, volta a imagem aqui para mim porque tem um negócio ainda pior que aconteceu aí nesse jogo. Gente, a imagem que eu vou mostrar agora é uma imagem sensível, tá? Com declarações fortes de preconceito, de xenofobia e de racismo. Torcedores do Avaí, que estavam localizados em um dos setores lá do estádio, começaram a ofender os torcedores do Clube do Remo, falando diversas atrocidades. Falando de cor, falando de cidade, falando de tudo o que envolve o preconceito, o racismo e a xenofobia. Uma imagem absurda
e, de verdade, completamente nojenta. Dá nojo de ver. Mas eu preciso colocar, primeiro, porque essas imagens a gente tem que mostrar, porque a gente tem que combater o preconceito, a xenofobia, o racismo. Como é que a gente combate isso? Expondo. Expondo quem fez. Expondo as pessoas que tiveram aí essa atitude imbecil e idiota de ter essas... de fazer essas declarações desse teor. Eu vou colocar a postagem original, ela pertence ao portal, só confirmar aqui, para também dar aqui o crédito correto, mas pertence ao portal 091, Cidade 091, que postou em collab com o Futebol Paraense, do meu amigo Arlen Thiago. Vamos colocar essas pessoas e fazer elas ficarem bem famosas na internet. Coloca aí. Olha a tua cor! Olha a tua cor! Vamos pra fase 30! Para de jegue! Para de jegue! Dinheiro montado de jegue de lá pra cá! Ei, dinheiro de jegue! Tem no Pará! Seu feio! Ei, dinheiro montado de jegue de lá pra cá! Ó, gastaram o salário do mês! Gastou o salário pra vir! Agora vai embora a pé! Ó, o prefeito não quer, por favor! Aqui em Floripa! Vai embora de jegue! Olha a tua cor! Olha a tua cor! Ó, pobre aqui não fica! Querem comer? Quer comer? Tá com fome? Ali tem a comidinha de graça! Aí vai o Avaí, né, posta nota de repúdio contra os atos de violência, os atos hostis que torcedores do Clube do Remo tiveram no estádio da Ressacada. Inclusive, a Federação Paraense de Futebol, junto com o Avaí, vão ali averiguar as imagens do circuito interno do estádio para tentar identificar os torcedores do Clube do Remo. Muito prudente, né? Muito prudente mesmo. Mas, da mesma forma, o Avaí também tem que identificar e tem que punir esses imbecis que tiveram essas declarações xenofóbicas, racistas, essas declarações preconceituosas que fizeram lá no estádio da Ressacada. O futebol não pode permitir espaço para esse tipo de gente. Não pode permitir espaço para esse tipo de pessoas. Ainda mais quando mexem, sabe? Porque eu vou defender os meus. Mas poderiam ser outras pessoas de outras classes sociais, de outras regiões aqui do Brasil, que constantemente também sofrem com esse tipo de xenofobia, com esse tipo de racismo, com esse tipo de preconceito. Então, essas pessoas que falaram esse tipo aí, que deram essas declarações, elas também precisam ser responsabilizadas de maneira cível e de maneira criminal. E o Avaí, como clube que se preze, que acredito que respeita o seu torcedor e a todos que vivem em Santa Catarina, porque lá em Santa Catarina não tem somente os catarinenses, tem diversas pessoas de outros estados que estão lá também, assim como aqui em Belém também. Vem muita gente de fora, inclusive de Santa Catarina, que vem pra cá trabalhar. É claro que não é da mesma gama como sai daqui pra lá, é evidente, mas acontece. E nem por isso a gente fica atacando, a gente fica falando, ai, esses sulistas, ai, não sei o quê. Nós temos respeito, 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 respeito. Coisas que, infelizmente, essa galera aí não tem. Essa galera aí não tem. Então, antes que vão querer falar alguma coisa aqui, eu vou divulgar. Se acontecer de novo, eu vou divulgar. Porque da mesma forma que eu tô aqui pra criticar as atitudes dos torcedores de Remo, de Paysandu, quando fazem ali as suas merdas, eu também tô aqui pra expor as atitudes ridículas, essas atitudes nojentas que essas pessoas fazem. Então eu espero de verdade que o Avaí, do mesmo rigor que teve com a nota para querer condenar ali a torcida do Remo, tenha também o mesmo rigor para identificar essas pessoas, e é fácil identificar. A imagem tá clara e tá explícita. Que identifique essas pessoas e que essas pessoas possam responder de maneira cível e de maneira criminal pelos crimes que cometeram. É esse o recado e eu espero que você tenha entendido.
Graças a Deus, eu tive uma educação muito boa. Meu pai e minha mãe me deram uma educação maravilhosa. Coisa que, infelizmente, essas pessoas aí do vídeo não tiveram.